Olá, vamos continuar o nosso conteúdo de princípios do treinamento aplicados ao treinamento de força. Hoje eu vou falar do princípio da inter-relação volume-intensidade, que poderia estar dentro do princípio da sobrecarga. Bom, o princípio da inter-relação volume-intensidade, ele surgiu com algo que era muito claro, que quando você vai fazer algo de maior intensidade, a duração ou o número de repetições que você faz diminui. Por exemplo, se eu fizer um supino a 80% da minha força máxima, eu vou fazer algumas repetições, 8 a 10 repetições. Então a intensidade é alta e faço o número de repetições de 8 a 10, por exemplo. Se eu colocar 30% de um RM, então diminui a intensidade, em vez de 80%, 30%, a intensidade diminuiu. E agora eu consigo fazer muito mais repetições. Então há uma relação entre intensidade e volume, quando eu considero volume nesse sentido, ou de duração, ou de número de repetições. Se eu aumentar a intensidade, o número de repetição diminui. Se eu diminuir a intensidade, o número de repetição aumenta. A duração também, obviamente. Bom, isso quando a gente entendia volume apenas nesse sentido, mas depois de algumas décadas, volume passou a ter outras interpretações, outras formas de se pensar o volume, e a coisa complicou um pouco. Também uma outra coisa que fortaleceu a ideia da inter-relação volume-intensidade é que no treinamento há uma prática e uma recomendação que ainda vale, de que quando você for aumentar a intensidade, eu vou falar treinamento de força porque é a disciplina, mas isso valeria para qualquer coisa. Se você for aumentar a intensidade numa progressão de treinamento, você deveria, ou é uma recomendação, diminuir o volume. Ou se você for aumentar o volume, você diminuir a intensidade. Então, essa forma essa interpretação e essa forma de trabalhar ainda é algo prudente. Embora hoje, da forma como a gente conceitua volume e intensidade, é possível aumentar volume e intensidade ao mesmo tempo, mas, como eu disse, aí não é prudente, não tem sido a recomendação. Bom, há uma outra forma de conceituar volume, tratando o volume como algo mais quantitativo ou só quantitativo. E intensidade, algo mais como quali-quantitativo, embora aquilo que a gente chama de quali também daria para medir, ainda que talvez a nossa forma de medir não seja tão simples. Por exemplo, percepção de esforço é algo no âmbito do subjetivo, mas que a mensuração, ou seja, eu tenho que fazer uma medida de uma característica que envolve psicologia, né, o psicológico e sensações, uma série de coisas difíceis de medir, mas eu teria que converter isso para uma medida matemática, por exemplo, menor esforço como 0 e maior esforço como 10. Dá para medir, apesar da precisão ser complicada, porque uma pessoa que diz 8 numa escala de percepção de esforço, ou melhor, duas pessoas que dizem 8, podem estar sentindo coisas muito diferentes. Mas a gente entende como quali quantitativa porque tem esse aspecto menos fácil de medir, da percepção, da sensação, que envolve o aspecto de intensidade. Mas volume seria algo que envolveria coisas só quantitativas, e aí é mais simples. Então, número de repetições tem a ver com volume, número de séries, número de exercícios, a duração da sessão, se a frequência semanal é maior, por exemplo, se você treina mais vezes.
E há formas de calcular o volume, como eu já citei para vocês lá nas primeiras aulas, que há pelo menos três, mas é possível até mais do que isso, de se medir o volume. A mais comum tem sido o número de repetições vezes o peso, a resistência, a carga. E aí eu já coloco a carga aqui, o peso, resistência, que também é um componente da intensidade, muito claro. Quanto maior a carga, maior a intensidade, né? Ou maior a resistência, a maior a intensidade. E aí começam algumas complicações, né? Por exemplo, há autor que coloca a intensidade como algo dentro do volume. E, embora no número menor, mas já vi também gente que coloca o volume dentro da intensidade, porque se o seu volume é maior, a intensidade do treino é maior. Então, a gente tem algumas complicações. Mas para tentar descomplicar um pouco e a gente conseguir, pelo menos, ver uma relação entre essas coisas, o volume tem mais a ver com o quantitativo, né? O número de repetições, número de série, número de exercício. Toda vez que você aumentar o número de repetição, número de série, número de exercícios, a duração da sessão for maior, a frequência semanal, a gente está dizendo que o volume aumentou. Embora, quando eu venho por essa equação, número de repetições vezes a carga, eu posso ter um volume alto, apesar do número de repetições baixo, se a minha carga for alta. Mas, de qualquer forma, está no âmbito quantitativo. A intensidade está no âmbito qualitativo, e eu gosto de dar um exemplo que eu acho que todo mundo entende com facilidade, que é o seguinte. Eu, por exemplo, nos últimos anos, praticamente toda semana, na verdade agora, eu sempre esqueço de falar a data, né? 21/10 de 2020 eu estou gravando, e nós estamos enfrentando a pandemia, que me impediu, por exemplo, de frequentar a academia. Mas quando eu ia na academia, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, eu passo no supermercado, compro aproximadamente varia 10 a 20 quilos de coisas e coloco lá. Vamos, por exemplo, coloco 10 quilos na mão esquerda e 10 quilos na mão direita, né, pego as sacolas, coloco 10 de cada lado aproximadamente. E quando eu pego esse peso lá no supermercado, está bem confortável, esses 10 quilos de cada lado. E aí eu vou caminhando até em casa, que dá mais ou menos uns 200 metros. Quando eu estou chegando perto de casa, esses 10 quilos já não parecem ter 10 quilos. Óbvio que eles continuam sendo 10 quilos cada lado. Mas a sensação que o meu corpo, a sensação que eu tenho agora, o esforço que eu estou fazendo agora já não é o mesmo. A sensação é de que eu estou... é como se eu estivesse enfrentando uma carga maior. Mas o meu corpo está, de fato, reagindo. Ele está recrutando mais unidades motoras que não estão fadigadas, já que parte delas vai fadigando nesse percurso. E então a minha percepção de esforço também, por uma série de fatores, um deles associado a alterações metabólicas na periferia, que a gente tem informação aferente para o sistema nervoso, e aí você vai ter uma interpretação, o sistema nervoso interpreta esse esforço que você está fazendo. Mas veja que essa sensação, ela não é algo tão simples da gente medir. A carga é a mesma, mas a intensidade já não é. A carga que eu peguei lá e a carga que eu estou agora perto de casa é a mesma. Mas se me perguntasse qual era a intensidade lá, a intensidade agora, já não era a mesma coisa. Minha percepção de esforço é outra. As respostas fisiológicas já mudaram, meu corpo está reagindo, já vou ter alterações fisiológicas muito claras de que eu estou fazendo um esforço maior. Então é por isso que alguns chamam isso de quali quantitativo. Então a carga é, claro, um componente, o peso, a resistência é um componente da intensidade muito claro. Se você aumentar, a intensidade aumenta, mas não é só isso.
Por isso que algumas pessoas chamam também de que fala que o volume é algo quantitativo e a intensidade qualitativa. Bom, não é qualitativo porque dá para a gente medir um punhado de coisa. Mesmo aquilo que a gente chama de qualitativo, dá para a gente medir, ainda que a precisão não seja das melhores, mas é possível a gente converter essa linguagem. A redução do intervalo de recuperação, por exemplo, se você fizer, por exemplo, supino e espera 3 minutos para fazer o supino de novo, não é a mesma coisa que você fizer o supino e esperar apenas 20 segundos. Se você esperar 20 segundos, você vai interpretar, o seu corpo vai reagir na segunda série, fazendo mais esforço, porque você não teve uma recuperação plena. Então a intensidade foi maior, apesar da carga ser a mesma, só porque você reduziu o intervalo de recuperação entre uma série e a outra. Se você fizer repetição em seguida para o mesmo grupo muscular, a intensidade é diferente. Então se você fizer supino, depois você vai fazer o leg press, depois você vai fazer exercício específico para abdômen, enfim, você vai rodando na academia e depois você volta para fazer o supino de novo. Isso é uma coisa. E diferente disso se eu fizer o supino e na sequência, sem sair do supino, já fizer o supino de novo em alguns segundos depois, 30 segundos, a intensidade para o grupo muscular será maior porque, de novo, não dei tempo de recuperação e fisiologicamente eu vou ter que reagir para enfrentar essa carga, e aí na medida que eu não me recupero plenamente, eu tenho que buscar minhas reservas fisiológicas para dar conta disso. Valorização da fase excêntrica também pode ser uma forma de aumentar a intensidade, porque ela causa mais estresse. O tempo de tensão, por exemplo, se a gente vem aqui para o número de repetições, uma pessoa que faz 10 repetições numa velocidade confortável é diferente de uma pessoa que faz 10 repetições fazendo isso de forma lenta. Assim como é diferente uma pessoa que faz 10 repetições com 30% de RM e quem faz 10 repetições a 80% de RM. Então o número de repetições por si só é muito pouco para caracterizar o volume. É uma medida que se usava nos livros antigos para caracterizar o volume só como número de repetições. Os livros mais anteriores, mais ou menos anteriores à década de 80, eles entendiam o volume como número de repetições. Mas o número de repetição é uma informação que sozinha vale muito pouco, exatamente porque se eu fizer 10 repetições com 80 quilos, é diferente de fazer com 5 quilos. Então, o que essas 10 repetições vão significar? Não significa grandes coisas. Daí evoluir o volume para repetições que tem a ver com distância vezes a carga. Por isso que é uma estimativa do trabalho. Mas vamos voltar para a intensidade. A velocidade também pode ser. Eu fazer um movimento numa certa velocidade, eu vou ter um comportamento fisiológico. Se eu aumentar a velocidade, a história já muda. Eu vou ter que recrutar unidades motoras num padrão diferente. Vou ter que fazer mais força, já que a aceleração é dependente, a força, massa vezes aceleração. Então, se eu quero aumentar a aceleração, eu também tenho que aumentar a força, já que a aceleração vai ser força sobre massa. Então, se a aceleração é força sobre massa, para aumentar a velocidade, que é uma derivada melhor, aceleração é derivada da velocidade. Na velocidade e aceleração estão ligadas, são componentes similares. Para eu fazer mais velocidade, eu tenho que impor mais força. Tá? Então, enfim, nós temos essas complexidades, mas isso eu quero sempre chamar a atenção de vocês, que a intensidade tem essa característica mais associada à sensação, e não é só a sensação, é porque de fato há um esforço e a gente percebe esse esforço. Há um esforço maior, fisiologicamente a gente tem um esforço maior e nosso corpo percebe, o nosso sistema nervoso percebe esse esforço maior, e daí a gente consegue fazer uma ligação entre a percepção de esforço e a intensidade.
Treinar com a musculatura fadigada é diferente dela sem estar fatigada. Então, a intensidade tem esse componente mais qual e quantitativo, e não é só a carga. Isso é importante deixar bem claro. Veja que não é só a carga. E também, ao colocar tudo isso para vocês, eu estou dizendo o seguinte, que quando eu vou aumentar a intensidade na progressão do meu treinamento, eu não aumento só pela carga. Eu tenho várias formas de aumentar. Eu posso reduzir o intervalo de recuperação, fazer repetições seguidas para o grupo muscular, posso valorizar a fase excêntrica, posso valorizar o tempo de tensão, posso trabalhar aumentando velocidade. Assim como o volume, eu tenho algumas estratégias de aumentar. Então, acho que vale a pena guardar isso aqui como essa lembrança que eu estou, com uma memória do que eu estou falando aqui, da diferença entre volume e intensidade. Apesar, tá vendo, que às vezes eu tenho coisas similares. Tá? Não é uma tarefa muito simples separar essas duas coisas. Mas classicamente se estabelece isso. Se você for dar um peso no seu treinamento, à medida que você vai progredir, né, você vai aquele conceito que eu falei de carga e sobrecarga. Se você está lá trabalhando com certa carga né, uma certa carga de trabalho, e você então decide uma sobrecarga, progredir agora. E aí vai progredir pelo volume ou pela intensidade? Bom, se você for progredir pelo volume, aumentar o volume, é prudente reduzir a intensidade. Se você optou por aumentar a intensidade, é prudente reduzir o volume. Até é possível aumentar as duas coisas ao mesmo tempo, já que, dependendo do conceito que eu estou usando, isso é possível, mas não é prudente. A literatura clássica nós temos, e a prática também não mostra isso como algo que vale a pena. Você querer dar esses saltos de carga pelo volume e intensidade ao mesmo tempo aumenta a chance de lesão ou da pessoa, o atleta, caminhar para um overtraining, por exemplo, excesso de treinamento. Risco de lesão aumenta. Tá? Então, mas isso a gente vai falar mais à frente. Eu só estou, por hora, como disse, dando como eu já falei em aulas anteriores, dando aquela pincelada geral sobre esses princípios, mas a gente vai falar adiante como que a gente vai progredir o treinamento considerando essas duas coisas. E claro, a gente progride basicamente, principalmente por essas duas variáveis. De modo geral, quando eu penso em outras variáveis, elas acabam caindo aqui dentro do volume ou dentro da intensidade. E só para dar uma pincelada nisso, no início do treinamento, nessa fase que a gente chama mais de adaptação, é prudente aumentar a sobrecarga mais por variáveis mais relacionadas ao volume. Então, em vez de você progredir pela carga, pela intensidade, não pela carga, pela intensidade, valorizar a progressão mais pelo volume. Então, se você começou com uma série, mais adiante 2 séries, depois 3 séries. Se você fazia um exercício, pode passar para 2, depois para 3 exercícios. E tentando não mudar muito a intensidade. Se a sua frequência é de uma vez por semana, passa para 2 ou passa para 3. Tudo isso eu estou progredindo pelo volume sem ter mexido na intensidade. Mais à frente, depois que a gente passa desse período de adaptação, e quando eu falo em adaptação, é importante a gente pensar em adaptação de quê? Essa adaptação ela tem 2 fundamentos principais. Primeiro, a adaptação da competência motora. Boa parte das pessoas que vai fazer treinamento de força, ainda, em particular quem é sedentário e não tem uma história motora rica, essas pessoas elas vão ter uma competência motora baixa e eu preciso melhorar essa competência motora, então preciso me preocupar com exercícios para melhorar a coordenação no treinamento, em todos os exercícios, nas tarefas que eu estou propondo. Então, uma fase de adaptação dessa competência motora. Isso é um primeiro aspecto importante. A segunda é uma adaptação biológica, que é uma adaptação principalmente do tecido motor passivo. O tecido motor passivo são as estruturas que não fazem força, mas que são fundamentais. Tendão, ligamento, cápsulas, bursas,
Enfim, todas essas fáscias, né, todas essas estruturas, elas são estruturas importantes e elas não têm a mesma velocidade, a mesma capacidade de adaptação que o tecido muscular contrátil. Então, eu já vi muita gente falando assim, professor, mas se eu começar treinando como eu já treinei, eu já vi, com alta intensidade, logo no início, eu vejo a musculatura, né, ganhando músculo, eu vejo esse desenvolvimento. Sim, isso acontece, é provável que aconteça, porque o músculo consegue, o tecido contrátil, o tecido, não só contrátil, mas todo esse tecido que promove a hipertrofia, que não é só o tecido contrátil, toda essa estrutura que vai promover a hipertrofia, ela pode se adaptar, ela de repente consiga enfrentar. Mas há um risco razoável de lá para uns 3, 4, 5, 6 meses de treino você ter uma lesão importante em algum tecido motor passivo. Então eu já vi muita gente, por causa desses saltos, de já querer entrar com intensidade, pular do volume para intensidade de forma muito acentuada. Eu já vi muita gente em alguns meses, aí aparece tendinite, bursite, às vezes ruptura de muscular ou de ligamento. E então é importante essa fase de adaptação da competência motora e adaptação do tecido motor passivo. Quanto tempo? De modo geral, aproximadamente uns 2 meses dá pra gente dar conta dessas coisas, de modo geral. Tem gente que consegue fazer isso de forma mais precoce, e outros podem levar até mais tempo do que isso. De qualquer forma, é prudente a gente não progredir rapidamente para a intensidade, não dar esses saltos direto para a intensidade. Então, em fases mais avançadas, quando a pessoa está bem coordenada, com uma boa competência motora, aí sim a gente começa a valorizar também variáveis relacionadas à intensidade. Falando nisso, por exemplo, eu já vi várias pessoas que dizem para mim que já treinam musculação há 10, 15 anos e que quando vai fazer, por exemplo, um agachamento, faz um agachamento muito ruim, mecanicamente terrivelmente ruim. E por que isso acontece? Porque nessa fase aqui de melhorar a competência motora, isso não aconteceu, não fizeram esse trabalho, e aí a pessoa vai botando muito peso em cima de uma estrutura que não foi bem adaptada, estrutura coordenativa, no exemplo que eu estou dando aqui, não foi bem adaptada. Então ter 10, 15 anos de treinamento ou ter muito músculo não significa que você está fazendo certo. Aliás, eu já vi muita gente muito musculosa que eu pergunto quantas lesões você já teve e a pessoa não sabe nem contar, porque já não tem mais dedo na mão para contar o tanto de lesão que teve. Então, está treinando errado. E está se machucando, está treinando errado. Mas a gente vai falar disso mais adiante com mais calma. Bom, então vou falar agora do princípio da continuidade. Alguns chamam de reversibilidade, é porque uma coisa tem a ver com a outra. O princípio da continuidade quer dizer o seguinte: se eu parar de progredir, né, se eu paro o treinamento, por exemplo, eu vou ter perda dos ganhos que eu tive. Então, os efeitos do exercício, eles são transitórios e reversíveis. Se reverte completamente igual ao que você era exatamente antes, a gente não tem essa certeza. Mas que você perde, se não perder tudo, você perde muito, isso a gente sabe. Algumas coisas, tem trabalho mostrando que algumas coisas aparentemente não se perde. Algumas memórias, por exemplo, memória muscular, memória motora, são coisas que você pelo menos recupera muito rápido, exatamente porque é uma memória. Então você não perderia completamente. Mas, vamos imaginar a hipertrofia, você vai perder, se não completamente, perto disso.
Então o treino ele tem que ser contínuo. Se o treinamento cessar, haverá perda dos benefícios adquiridos pela adaptação do organismo, e óbvio que o tempo disso varia muito. Aqui eu quero sinalizar para vocês algumas coisas que eu já vi muita gente muito bitolada com alguns números. Esse trabalho aqui, que é uma meta-análise que estudou exatamente o que acontece com o desempenho muscular quando eu paro de treinar. Aqui eles estão vendo o comportamento da força máxima. Essa linha aqui significaria o ponto de corte, né? Ou seja, abaixo disso perda, mais perda, aqui um cuidado, só há perda quando essa linha vertical aqui, ó, ela estiver toda debaixo dessa linha horizontal, igual nesse caso aqui, ó. Tá? Então, quando esse intervalo de confiança, que a gente chama aqui, está aqui debaixo dessa linha, então esse intervalo não está cruzando a linha horizontal, aí a gente, do ponto de vista estatístico, diz que houve, de fato, uma perda. Aqui não houve perda significativa, e aí eu precisaria dar uma aula de estatística para explicar isso com calma, para vocês entenderem. Mas, o que ele mostra nesse trabalho é que até 7 dias parado, então se você está lá treinando, você é um atleta, você está treinando força, e ele tem que parar por alguma razão, e veja que até aproximadamente 7 dias a perda não foi significativa. Aliás, não foi nem até 14 dias, mas aí, como já está bem aqui no limite, já é algo que, por exemplo, eu não apostaria se fosse um atleta de alto rendimento que vai competir. E aí depois perda, e parece que depois de um tempo a coisa é mais acelerada, né? Quando chega lá para... veja que ele foi estudando até 200 e tantos dias. Esse trabalho tem alguns problemas, assim, não o problema do trabalho, né, mas a dificuldade que os autores tiveram de medir de qual era a força que as pessoas que estavam treinando tinham antes, para a gente saber se já perdeu tudo, se realmente voltou para o basal. Então isso a gente não tem. O número para cá também foi diminuindo de pessoas, por isso que esse intervalo de confiança ficou grandão agora. Tá? Mas de qualquer forma dá uma noção. A outra coisa que é bem interessante, então não citou o tempo mínimo de treinamento também, é para a gente ver potência. Ó. Veja que para potência, até 7 dias ele não teve, acho, dados para apresentar suficientes, mas até 14, entre 8 e 14 dias não houve perda de potência. Então o atleta poderia ficar de 8 a 14 dias sem treinar e não teria perda. Na média, não houve perda de potência. Né? Então, eu falo isso porque eu já vejo muita gente bitolada de ficar 1, 2 dias sem treinar, acha que está perdendo tudo, e é um erro. Né? Os atletas de alto rendimento, de várias modalidades, já perceberam isso, inclusive faz uma estratégia chamada de tapering. Então, há situações de reduzir ou parar o treinamento pode melhorar o desempenho. Muitos atletas fazem isso, eles... chegando perto de uma competição, quando eu falo perto de competição, 1, 2, às vezes 3 semanas, às vezes até mais. Maratonistas costumam, até bem antes disso, 3 semanas antes, às vezes, já começa a reduzir, e algumas modalidades, eles param completamente 2 semanas antes, 1 semana antes, para melhorar o desempenho. Então, é porque essas pessoas já perceberam que não só não é ruim o parar, não há problema em parar, como o contrário acontece, há ganho de desempenho. Porque à medida que você vai treinando, e o treinamento é estresse o tempo todo, de fato, dependendo da forma como você vem treinando, dá um descanso que seja necessário para você conseguir uma adaptação adequada. Então não precisa entrar nessa bitolação como a gente vê às vezes a pessoa que fica 2 dias, 3 dias sem ir na academia achando que vai perder tudo ou não consegue correr e fica louco. Calma, fica muito calmo que a perda não perde nem desempenho e nesse tempo também não vai perder grandes coisas de massa muscular, por exemplo. Esse estudo aqui, por exemplo, do McMaster, eles fizeram uma meta-análise envolvendo treinamento de força para atletas de elite de rugby e futebol americano,
e verificaram reduções médias de 14,5% de força e praticamente nada de potência em períodos de destreinamentos de, na média, 7 semanas, mas oscilou muito pelo desvio padrão para força e 7 também, né? 7,6 para potência. Mas olha o que eles estão mostrando aqui, que na média, ficar 7 semanas sem treinar não teve perda de potência. 7 semanas, que é muita coisa, praticamente quase 2 meses. E não tiveram perda de potência. Aqui já teve também ficar quase 2 meses e não ter perda de nada, e realmente é difícil imaginar. E estão falando de atletas de alto rendimento. Esse aqui é aquele livro que eu gosto muito, cito sempre. Uma pergunta que podem fazer é para massa muscular, que realmente força é uma coisa, potência é outra, e massa muscular principalmente é completamente diferente dessas duas coisas. Então, no estudo que eles citam aqui no livro deles, os professores canadenses, eles mostraram aqui efeito de 3 meses de treinamento isométrico e 3 meses de destreinamento. Então, treinou 3 meses e a figura vai começar depois do treinamento, tá? A figura está começando, então, depois dos 3 meses de treinamento, houve ganho da força aqui na casa de 40%, houve ganho no que ele está chamando aqui de ativação, que é no âmbito neural, de pouco menos de 10%, e houve ganho de massa muscular, chutando aqui, né, no olhômetro, em torno de 6, 7%, por aí. E depois eles ficaram 3 meses, fizeram 3 meses de destreinamento. E aí o que aconteceu? Vamos ver nos 3 meses. Veja que a força, em 3 meses, perdeu pouco. Se ele ganhou 40 e caiu na casa de 30, em 3 meses perdeu pouca coisa. Quando você olha a ativação neural, que é um dos fatores que explicam a força, você entende por que a força não caiu tanto. Porque a ativação neural, esse componente neural, não houve perda. Então, isso explica porque a força não caiu tanto. A massa muscular, por sua vez, no mês 1 quase voltou ao repouso, no mês 2, aí já 2 e 3 já voltou. Então, a gente vê que realmente o comportamento da massa muscular, perda, é mais acentuada, mais aguda do que da força. Praticamente perdeu tudo em... O que ele ganhou em 3 meses, ele perdeu antes de 2 meses. Então tem uma característica de fato diferente. Mas nós estamos falando de meses, não de dias, 1, 2, 3 dias, né? Não é isso. Agora, esse estudo aqui também tem uma coisa que é bem interessante. O que eles fizeram aqui? Está também no livro dos professores canadenses. Comparação de um treinamento contínuo por 15 semanas. Então foi 15 semanas de treinamento. Depois das 15 semanas de treinamento, houve um destreinamento, ou seja, parou de treinar, então parou o treinamento. Não, deixa eu corrigir aqui. Na verdade, o treinamento todo é de 15 semanas, mas na semana 6, entre a semana 6 e a 9, um dos grupos parou de treinar. Parou de treinar na semana 6, ficou sem treinar até a semana 9. E na semana 9 voltou a treinar, ou seja, um retreinamento, que foi da semana 9 até a semana 15. Vou mostrar na figura para vocês. A figura, ela já começa com os ganhos que houve depois das primeiras semanas. Então, houve ganho da massa muscular nesse intervalo aqui, de 10 a 15, como a gente está vendo, para os dois grupos. Houve ganho da força de um RM mais perto de 20%, e também da contração voluntária máxima, porque aqui eles testaram coisas diferentes. Bom, aí um grupo ficou 3 semanas sem treinar, da semana 6 até a semana 9, que é esse grupo aqui. O que aconteceu com a massa muscular? Da semana 6 até a semana 9, 3 semanas, eles não perceberam grande perda. Perdeu, sim, mas não percebeu grande perda. Então, não perdeu massa tão rápido, né? Estou falando aqui de 3 semanas e não se perdeu, não voltou, longe ainda de voltar, perdeu talvez a metade, mas ainda não voltou ao zero.
Para um RM, não houve perda. Continuou o mesmo, a pessoa teve 3 semanas depois, ela tinha a mesma competência no RM. E para a contração voluntária máxima, que foi feito, acho, isométrico, se não me engano aqui, a extensão do cotovelo isométrico, se não me engano foi isso mesmo, ó, MVC, também não teve perda, pelo contrário, até continua a progressão aqui. Bom, aí chegou neste ponto, aí o outro grupo continuou treinando e por isso continuou tendo ganho, ó, um ganho linear. Mas chegou nessa semana, este grupo, que ficou 3 semanas sem treinar, voltou a treinar. Ao voltar a treinar, da semana 9 até a semana 15, mais 6 semanas, ele praticamente volta ao grupo anterior. Tá vendo? Ele volta ao grupo anterior. Praticamente volta ao grupo anterior. O que ele está dizendo para a gente? Que mesmo que você pare um tempinho, quando você volta a treinar, você praticamente recupera aquilo que você teria ganho se tivesse feito um treinamento contínuo. Então não precisa desesperar. Aliás, isso aqui e mais algumas coisas dão base a argumentos em favor de um tipo de periodização chamada periodização em bloco, que a gente comenta no outro momento. Eu devo chamar mais atenção daqui a pouco sobre isso. Bom, usaram ressonância magnética para fazer as medidas na área de seção transversa. O artigo original, isso aqui, que está no livro, usou informações desse artigo aqui. Veja que esse artigo é o mesmo, né? A mesma coisa, só que aqui eu peguei a figura original no artigo. Olha o comportamento para massa muscular do tríceps. Quando parou, voltou a treinar, praticamente... porque aqui ele continuou. Lá no livro ele só fala para mim até 15 semanas. No artigo, mas na verdade no artigo ele vai até 20. Depois tem uma outra fase de destreinamento e volta a treinar de novo, se eu não me engano. E apesar desse destreinamento por um tempinho, eu volto a treinar e eu ganho de novo. Então isso aconteceu para massa muscular do tríceps e do peitoral. Veja o que aconteceu. Então isso e mais um punhado de coisa dá uma sustentação para uma periodização chamada em bloco. Periodização em bloco é um tipo de periodização que dá ênfase a um tipo de qualidade física, dá ênfase, enquanto outra diminui muito. E um dos argumentos é exatamente esse. Então imagina, você está treinando jogador de futebol, e você está treinando força, ou condicionamento aeróbio, anaeróbio e tal. Chega em um determinado momento, você percebe que precisa melhorar a qualidade relacionada à qualidade técnica, dar mais peso no treinamento a isso. Você poderia diminuir o trabalho de outras qualidades e mais adiante você, de repente, volta a trabalhar isso. Tá? Não dá para eu falar isso aqui no tempo que eu tenho, mas mais para frente a gente fala. Se a intenção for manter aquilo que você já conseguiu, então fala, eu estou treinando há 4 anos e agora eu estou satisfeito, seja com a força, com a minha massa muscular, eu quero manter essa composição corporal, por exemplo, minha condição de força, o que eu devo fazer? O volume de treino, de trabalho, para você manter um nível alcançado de força, e aí eu estou caracterizando bem força, né, para força, eu estou falando pode, mas no sentido de com certeza, né, ser menor, né, não é no âmbito da probabilidade, não. Se você vem treinando com um certo nível de carga, você poderá trabalhar com a carga menor do que você vinha trabalhando. Então, o volume de treino total, pensando aqui como carga, que envolve volume, intensidade, tudo, será menor do que o que você precisou para atingi-lo. Pelo menos para força. Para massa muscular a gente tem menos informação, mas também depois eu dou uma dica para vocês. Sugere-se que para a manutenção dos ganhos de força adquiridos seja necessário uma sessão completa a cada 1 ou 2 semanas, enquanto que para ganhos contínuos você precisará de um volume maior. Então veja o que os livros clássicos dizem para a gente, né? Livro clássico como esse. Que se você vier treinando 3 vezes por semana, se você fizer uma sessão só, uma sessão a cada 1 semana ou 2 semanas, você já vai manter o nível de força.
Então é isso que a literatura mostra pra gente. Quando a gente olha os dados de destreinamento, realmente a gente vê que a perda não é tão grande, que aparentemente não precisa de um volume tão grande, pelo menos para manter. Então, para massa muscular, você também pode diminuir o treinamento, mas aí você vai fazendo um registro mais refinado. A pessoa estava treinando 3, 4 vezes por semana e agora quer manter e não quer treinar tanto quanto antes, você reduz e você vai fazendo medidas mais frequentes para ver se a pessoa não está perdendo massa muscular, por exemplo. Então você pode testar, reduzir sim, não precisa. E aí se você percebe que está havendo perda de massa muscular, do componente estético, que a pessoa de repente reclama que está perdendo um pouco de massa, e você percebe por medidas essa perda, você pode voltar a treinar um pouco mais. Mas dá para diminuir sem problema se a pessoa quiser manter, né, aquilo que já ganhou. Veja esse estudo aqui, que interessante. Nesse estudo, também citado, está no livro lá dos professores canadenses, eles falam um treinamento que envolveu homens jovens, 3 grupos. Eles treinavam 3 dias por semana e fizeram isso durante 16 semanas. A figura vai começar nas 16 semanas. Então, antes disso, eles estavam treinando até chegar nesses ganhos aqui. Então, 16 semanas, fazendo 3 séries de aproximadamente 8 a 12 repetições máximas para extensão do joelho, agachamento, leg press, a cada sessão. Então, a figura já começa no ganho aqui depois de 16 semanas. E aí, quando chegou aqui em 16 semanas, eles fizeram o seguinte: um grupo parou de treinar, que ele chamou de DT aqui, destreinar, por 32, então eles acompanharam por mais 32 semanas para ver o que ia acontecer. Um segundo grupo, que ele chamou de 1/3 aqui, continuou treinando como antes, mas com uma diferença. Em vez de 3 vezes na semana, ele passou a treinar apenas uma vez na semana. Então, em vez do que ele fazia a cada dia, né, cada 3 dias ele treinava lá um dado componente do treinamento dele, aqueles grupos musculares de interesse, e agora, em vez de treinar 3 vezes, ele treinava apenas uma vez na semana. E um terceiro grupo fizeram algo ainda mais agressivo, que ele chamou de 1/9. Também treinou uma vez por semana, mas em vez de treinar 3 séries, treinou apenas uma série. Então, em vez de treinar 3 vezes por semana, passou a treinar uma vez. Em vez de fazer 3 séries, passou a fazer uma série. Então, olha, treinar uma vez por semana fazendo uma série só. Para esse grupo chamado 1/9 aqui. E mediram aqui a massa magra da coxa, como indicador da massa muscular. Vamos ver o que aconteceu. O grupo que destreinou, ele demorou bastante para perder tudo, mas ele tem uma perda contínua. Veja que com 8 semanas já perdeu bastante, mas não perdeu tudo. Com 16 semanas já perdeu quase tudo. E com 32 semanas perdeu tudo que tinha ganhado para massa da coxa. O outro grupo que reduziu 1/3 do volume não perdeu. No final não perdeu. Até tem uma oscilação aqui, mas não houve perda. E esse grupo que reduziu mais ainda, muito mais, ficou fazendo uma série por semana só desses exercícios, também a queda foi praticamente nada em 32 semanas. Tá? Então veja o que nós estamos falando aqui, que dá para reduzir muita coisa. Claro que você tem que pensar em outras coisas. Né? Por exemplo, às vezes você quer manter um gasto energético elevado por causa da perda de massa gorda, manter um gasto energético alto, aí claro, você precisa continuar com um volume um pouco maior. Mas para massa magra e para força, não precisa. E aqui para a força de um RM, veja que nem mesmo desse treinamento houve perda significante para força. Né? Veja que força e massa tem um comportamento diferente. Os outros grupos continuaram até ganhando ainda, numa tendência de elevação, apesar de ter diminuído
o volume. E diminuiu muito, tá? Então, estudos como esse dão sustentação para a gente de que você pode diminuir sim bastante, se achar... Claro que você tem que avaliar outras coisas, às vezes a pessoa você precisa manter um gasto energético alto para contribuir com a perda, com a composição corporal, principalmente pensando em peso gordo e tal. Mas para força e massa muscular dá para reduzir bastante. Tá? Então, essa aula eu termino aqui, sempre fazendo propaganda do nosso livro gratuito. Você pode acessar tanto por aqui, como pelo site. Aliás, você vai para o mesmo lugar aqui. O nosso blog está em atividade, trazendo artigos sempre legais, pelo menos uma vez por semana. No momento que eu gravei esse vídeo, as duas últimas postagens eram sobre esses assuntos aqui. Se quiser acessar lá e nos acompanhar, isso aqui contribui para além da disciplina, né? Porque são coisas que não necessariamente eu falo aqui. Então é isso, até a próxima aula.